Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema que incomoda a sociedade como um todo. Nós temos mais de 45 mil assassinatos por ano no Brasil. E a questão da segurança pública se coloca como um tema da maior relevância, inclusive nas pesquisas de opinião. A violência, a segurança pública. Para enfrentar essa situação, há uma proposta de uma PEC de segurança pública que busca articular as iniciativas federativas sobre isso. E para entender a situação de agora e o que essa PEC propõe, nós vamos convidar um dos maiores especialistas em segurança pública do Brasil de hoje. Eu quero apresentar para vocês o Benedito Domingos Mariano. O Benedito possui graduação em Sociologia pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, é mestre em Ciências Sociais pela PUC, foi diretor do Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo, primeiro ouvidor das polícias do Estado de São Paulo, foi secretário municipal das prefeituras de São Paulo, de Osasco, atualmente é secretário de Segurança Urbana de São Bernardo do Campo, foi membro do Conselho Nacional de Segurança Pública, é professor da disciplina de Sociologia do Direito e Antropologia do Centro Universitário Unifel de Osasco. Mariano, para nós é uma honra ter você aqui com a gente, para ajudar a esclarecer como é que se pode enfrentar essa situação que não é nem dramática, é trágica, com tantas mortes todos os anos. Nem algumas guerras têm esse nível de mortes, né? E a segurança pública, feita através, principalmente, da polícia militar, né, é um dos temas mais candentes da sociedade e do momento de hoje que nós vivemos. Eu acho que a gente precisava primeiro caracterizar um pouco essa situação de violência, o que a polícia militar tem como orientação e, de fato, quer dizer, se há algum tipo de coordenação desses trabalhos, porque eles têm autonomias estaduais, né? Se remetem aos governadores, que também não apitam muito sobre as políticas militares. Você poderia nos dar uma pincelada sobre o que está gerando essa iniciativa da PEC de segurança pública? Bom, olá, Silvio, agradeço o convite para conversar um pouco sobre segurança pública, esse tema tão importante e sensível que aflige toda a população brasileira. Você tem razão, os dados da segurança pública no país são alarmantes. Recentemente, o Fórum Brasileiro, junto com o IPEA, lançou um atlas que indica que de 2013 a 2023, em 10 anos, ocorreram mais de 605 mil homicídios no país. São números absurdos, né? E, como você diz, mais de 45 mil por ano. A situação da segurança pública ela é dramática, no meu entendimento, porque, infelizmente, em todo o período da transição democrática, a segurança pública não foi a agenda prioritária dos governos da esquerda e do campo democrático. Nesses mais de 42 anos de transição democrática, nós não tivemos uma efetiva política nacional de segurança pública. E essa omissão dos governos da esquerda e do campo democrático abriu espaço para o crescimento das propostas demagógicas, eleitoreiras da extrema-direita, que acabou tomando conta desse tema. É só lembrar a campanha do ex-presidente negacionista de extrema-direita, foi focada basicamente na questão da segurança pública. Não propunha nada,
mas criava uma campanha de ódio, né? Uma proposta de mais violência, como se isso resolvesse a questão da segurança no país. Portanto, ainda é o calcanhar de Aquiles dos governos do campo democrático a segurança pública. E aqui em São Paulo, nós estamos vivendo um período muito difícil na gestão Tarcísio Derrite, né? Eu acho que estamos vivendo uma das piores crises da segurança pública no estado de São Paulo. Um aumento absurdo da letalidade policial, com casos absurdos que acontecem semanalmente, né? E se soma ao envolvimento de setores da Polícia Militar, da Polícia Civil, com o crime organizado, né? O caso da execução daquele empresário marginal que denunciou o crime organizado, mas também a participação de policiais, né, que foi executado à luz do dia no Aeroporto Internacional de Cumbica, é uma coisa absurda. Nunca aconteceu isso na história da República. Uma execução no Aeroporto Internacional com tiros de fuzil, né, e que depois se soube foi efetuado por policial militar da ativa, né? Tem mais de 17 policiais militares denunciados, né, indiciados pelo próprio órgão corregedor da Polícia Militar, uma outra dezena de policiais civis, né, também investigados, alguns pela Polícia Federal, pelo envolvimento com a maior organização criminosa do país. Então, isso é inaceitável, né? Nós vivemos uma grande crise da segurança pública, há um processo, no meu entendimento, grave de milicialização institucional da Polícia Militar. Algumas ocorrências são características mais de milícia do que de polícia, né? Jogar um cidadão da ponte porque em razão de uma ocorrência de trânsito, né? Executar o filho de um médico a queima-roupa. Agora, um outro trabalhador foi morto correndo para pegar o ônibus e foi morto com um tiro nas costas, na cabeça, pelas costas, né? Então, não são casos isolados. Isso demonstra uma política desastrosa, né, que, direta ou indiretamente, quem comanda a política de segurança pública acaba incentivando essas ocorrências absurdas de letalidade. Não pode ser tratado como mais uma ocorrência o envolvimento de dezenas de policiais com crime organizado, né? Inclusive, tem um oficial da Polícia Militar que estava dirigindo o veículo em que o policial que executou o empresário estava dentro. Quer dizer, é inaceitável, né? Então, mas, Mariano, eu acho que é uma crise de segurança e teve aí a iniciativa da PEC, vamos falar dela, né? Pode ser um bom começo, né? Mas eu quero também aqui demonstrar algumas preocupações minhas com relação à tramitação da PEC no Congresso Nacional, em especial na Câmara dos Deputados. Tá. Eu queria, antes de entrarmos na PEC, que você interpretasse um pouco essa política, essa necropolítica, né, que os governos assumem. Eu me lembro, inclusive, da insubordinação de polícias militares que o Ciro Gomes tomou um tiro quando ele foi entrar no espaço da Polícia Militar rebelada no Ceará, não é isso? Sim.
Oi? Cid, Como é que é essa relação com os governos estaduais? Há algum controle sobre a Polícia Militar? Na verdade, essa questão da Polícia Militar é muito complexa porque, na prática, as polícias militares têm dois comandos, Silvio. Um dos governadores, porque são subordinados aos governadores e governadoras, e um outro comando do Exército, através da Inspetoria Geral das Polícias Militares, né, que essa dualidade de comando ela se dá desde o período militar e que a Constituição Democrática de 88 não deu conta de resolver. Né? Há um decreto do presidente Figueiredo, de 2003, que estabelece que cabe ao Exército a coordenação das polícias militares. Esse decreto passou por vários governos da transição democrática e está presente até hoje. Isso é inaceitável. Então, se cabe ao Exército a coordenação das polícias militares, cabe aos governadores planejamento. Então, há um conflito, aí, uma dicotomia grave, porque, na prática, as polícias militares têm uma referência com o Exército muito forte, né? Presta contas ao Exército até hoje. E tem uma ação mais voltada para a lógica sistemática de repressão do que fazer prevenção. As nossas polícias têm muita dificuldade de fazer prevenção, né? E, como você sabe, as polícias militares não podem investigar, porque também temos essa cultura de meias polícias no Brasil. Uma meia polícia só investiga, que são as polícias civis, e uma outra meia polícia faz o policiamento ostensivo, preventivo e repressivo. Mais repressivo que preventivo, né? Então, se ela não pode investigar, ela atua sistematicamente em flagrante delito, quer dizer, busca o confronto, né? E, quando busca o confronto, os dados da letalidade policial do Brasil são um dos maiores do mundo, né? Então, a polícia não é uma polícia que chega para evitar o crime, é uma polícia que tem uma cultura de buscar abre aspas, o inimigo, né? E, evidentemente, que esse confronto, essa cultura de confronto, ela também é permeada por um preconceito histórico das polícias contra pobres e negros, né? Portanto, não é aleatória no Brasil a letalidade policial. Ela atinge sistematicamente a população pobre e negra do país. A população negra, de 80% a 90% é a letalidade policial, né? E não resolve a questão da violência, né? Mais de 600 mil homicídios em 10 anos, né? São números maiores que muitas guerras, né? Então, o sistema de segurança pública está esgotado, é anacrônico, né? E não vejo grandes iniciativas para mudar o sistema. Eu estou vendo. Eu tenho uma certa. Vou falar um pouco aqui dos principais pontos da PEC elaborada pelo ministro Lewandowski, mas tem algumas preocupações com relação à tramitação. Então, nós temos a transição democrática não forjou uma política de segurança pública democrática. Essa é a questão, né? E isso depois de mais de 40 anos, o que é mais grave, né? Uhum. Eu fico entendendo que, na verdade, a ideia é controlar a população pobre pelo terror,
né? Uma coisa assim que está toda hora ameaçando os pobres, os negros, os discriminados, os excluídos, como se todos eles fossem bandidos que precisam ser combatidos. Né? Exatamente isso. Né? E essa concepção ela perpassa também a Polícia Civil, não é isso? Quer dizer, e agora nós temos essa ideia de armar a Polícia Civil também e de transformá-la num corpo militarizado nas cidades. Isso dá, fica mais ou menos como a Polícia Militar, né? Mas a letalidade policial, ela em média, 90% a 95% se relaciona à Polícia Militar e não à Polícia Civil. Né? Mesmo a Polícia Civil tendo unidades tanto ostensivas como a Polícia Militar. Mas até pela natureza da atividade de realizar o policiamento ostensivo, repressivo, os dados de violência se relacionam mais com a Polícia Militar. Tivemos recentemente uma operação absurda na Baixada Santista, que vitimou mais de 80 pessoas, né, a partir da morte de 3 policiais, que evidentemente repudiamos a morte, o assassinato de policiais em serviço, nos solidarizamos com as famílias dos 3 policiais, mas é inaceitável uma operação com característica de vingança, em que em menos de 2 meses vitimou mais de 80 pessoas, com indícios objetivos de que não foram mortos em confronto. Nós temos aqui em São Paulo, Silvio, a PM de São Paulo, as 2 polícias, mas em especial a PM, é a Polícia Militar que tem mais câmeras corporais no país. Se não me engano, ultrapassa 11 mil câmeras corporais. Ora, nessa operação na Baixada Santista, em que participaram mais de 600 policiais, a maioria absoluta deles, mais de 90%, não usavam câmeras corporais. Portanto, o fato de não usar esse equipamento dificulta a investigação. Né? Uhum. E acho que o Ministério Público falhou na análise desses casos, né? Muitos deles já estão sendo arquivados, né? E há depoimentos de familiares, de moradores, né? A partir de relatórios feitos pela Ouvidoria da Polícia, pelo Fórum Brasileiro e outras instituições, que indicam que as mortes não se deram por confronto. Né? Então, há um crescimento absurdo da letalidade policial, e isso é patrocinado por quem comanda a Secretaria de Segurança Pública. Né? Quando o governador disse que não está nem aí para os organismos internacionais, com a ONU ou qualquer outro organismo, direto ou indiretamente, ele acaba incentivando essas ações mais violentas da polícia. Infelizmente, não é uma realidade só dos governos de extrema-direita. Eu vejo com preocupação os dados de letalidade policial também no estado da Bahia, né? Que é governado pela esquerda, pelo PT, há muito tempo, e eu penso que é equivocada a política de segurança pública que é desenvolvido na Bahia, que também tem dados absurdos de letalidade policial. Tá. Mariano, uma das coisas mais centrais que vão gerando essa violência toda é a formação desses policiais militares nos seus quartéis, né? E isso a gente não conhece, quer dizer, a gente vê nos filmes alguma apresentação desse tipo de treinamento, vamos dizer assim, em que a proposta é subir o morro para matar, né? Quer dizer, e nesse sentido,
acho que são mais de 580 mil policiais militares no Brasil, talvez seja até maior que o contingente do Exército, não é? Quer dizer, eles não têm uma coordenação na formação, eles não têm uma integração das suas bases de dados, eles não têm essa função de garantir a segurança pública em termos mais amplos, né? A PEC pretende o quê? Olha, Silvio, a PEC tem como ponto principal, no meu entendimento, estabelecer que cabe à União, ao governo federal, as diretrizes da Política Nacional de Segurança Pública. Como eu havia te dito, em toda a transição democrática, nós não tivemos uma política nacional de segurança pública efetiva. Esse é o ponto principal da PEC. E por que isso é importante? Porque durante muitos anos, muitas décadas, os governos da esquerda e do campo democrático entendiam que a segurança pública não era agenda do governo federal. Por isso, não priorizava. Então, o fato... entendiam equivocadamente. Então, o fato de encaminhar uma PEC ao Congresso Nacional, estabelecendo que cabe, sim, à União as diretrizes da Política Nacional de Segurança Pública, é um bom começo. Eu não tenho dúvida que o ministro Lewandowski é bem intencionado. Esse, para mim, é o principal ponto da PEC. Um outro ponto importante da PEC é que ela unifica bancos de dados. Nós não temos um banco de dados de segurança pública no país. Você conhece o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Fórum produz mais dados de segurança pública que a União, que o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, é importante estabelecer um banco de dados nacional, tendo dados, e aí precisa estabelecer quais são os principais itens desse banco de dados nacional, articulado com os 26 estados, com o Distrito Federal. Nós precisamos ter um banco de dados da segurança pública. Isso a PEC também indica. Constitucionaliza o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário. Eu acho importante porque garante que, passando a PEC, esses fundos não corram o risco de corte orçamentário. Você sabe que o Fundo Nacional de Segurança Pública é bancado principalmente com os recursos das loterias federais. Agora, não basta só constitucionalizar os fundos de segurança pública e o fundo penitenciário. É preciso estabelecer contrapartida, para que o repasse de recursos do fundo ou dos fundos estejam vinculados às diretrizes de uma futura política nacional de segurança pública. Então, sobre pena de constitucionalizar os fundos e não ter alteração nenhuma. Um outro ponto importante da PEC é que propõe que as corregedorias das polícias sejam autônomas. Precisa depois, através de um decreto, estabelecer autônoma de quem? No meu entendimento, para as corregedorias serem autônomas, elas precisam ser autônomas das direções das polícias. Porque você sabe, eu vou citar São Paulo, que é onde eu fui ouvidor da polícia. O corregedor da Polícia Militar de São Paulo, ele é subordinado ao subcomandante da Polícia Militar. Portanto, ele não tem condições administrativas de fazer qualquer investigação contra o subcomandante e o comandante, porque ele é subordinado aos dois. Eu, quando fui ouvidor, encaminhei um procedimento envolvendo o subcomandante por indícios de irregularidade, encaminhei para o corregedor, e ele me ligou e falou: ouvidor, o que eu vou fazer com isso? Ele é meu chefe. Se eu der encaminhamento, pode acontecer duas coisas: ou ele cai ou eu caio. Então, tem que ter as corregedorias autonomia das direções das polícias.
O corregedor da Polícia Civil é membro do colégio da Polícia Civil, do órgão dirigente da Polícia Civil. Né? Então, se passa isso na PEC, é um avanço, o fortalecimento dos órgãos de controle interno das polícias, assim como também está na PEC a autonomia das ouvidorias das polícias. A primeira ouvidoria de polícia foi aqui em São Paulo, em 1995, criado pelo saudoso governador Mário Covas. Eu fui o primeiro ouvidor de polícia, fui ouvidor de 95 a 2000. São Paulo, em 1997, transformou a sua ouvidoria em lei estadual, né? Aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa. Isso foi importante porque garantiu que o ouvidor passasse a ter mandato, um mínimo de autonomia e independência, mas, desde lá, nós temos hoje, se não me engano, 24 ouvidorias de polícias no país, praticamente em todos os estados. Mas só 3 são independentes: a de São Paulo, do Rio Grande do Norte, se não me engano, do Maranhão. Então, não basta ter ouvidoria, elas precisam ter autonomia e independência para realizar, de fato e de direito, atividade de controle social da atividade policial. Portanto, a autonomia do órgão interno, né, que são as corregedorias, e do órgão de controle social, que são as ouvidorias, é um passo importante que está na PEC. Também acho importante a PEC estabelecer as guardas civis municipais no rol de instituições, de agências de segurança pública, né? Desde a lei de 2014, a Lei 13.022, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, as guardas já são autorizadas a fazer policiamento preventivo. Ora, se faz policiamento preventivo, tem que estar no rol de agências de segurança pública. Como Guarda Civil Municipal, não como Polícia Municipal, que muitos prefeitos demagogicamente estão mudando a nomenclatura. Eu penso que as guardas municipais devem ter como referência as antigas guardas estaduais, que, você sabe, existiam no Brasil antes de 1970. Em 16 estados do país existiam guardas civis estaduais. Eram polícias e atuavam no policiamento preventivo, né? Elas foram criadas, baseadas na Polícia Londrina, né? E foram todas extintas com um golpe militar. Essa é a referência para as guardas municipais, né? E não as polícias militares, que fazem um policiamento mais voltado, como eu te disse, com a cultura de repressão. E tem também ampliar as prerrogativas, as atribuições da Polícia Federal para o enfrentamento das organizações criminosas. Também acho que é uma boa iniciativa. Evidentemente que isso tem que ser articulado com as polícias estaduais. Sozinho, a Polícia Militar não dá conta de enfrentar as organizações criminosas. Mas eu queria destacar aqui, aproveitando aqui o seu convite, algumas preocupações com relação à PEC. A primeira é da PEC ser desfigurada no Congresso Nacional. Na verdade, ela já começou a ser desfigurada quando o relator da PEC na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Mendonça Filho, exclui um dos pontos principais da PEC, que é o ponto que diz o seguinte, né? É competência da União as normas gerais de segurança pública, defesa social e sistema penitenciário. Isso estabelece que é a União responsável por essas diretrizes da segurança pública e do sistema penitenciário.
O relator excluiu esse artigo, excluiu um dos pontos essenciais da PEC. Né? Você sabe que o relator, na Comissão de Constituição e Justiça, não pode fazer emendas à PEC, mas ele pode excluir, e foi o que ele fez, excluiu um dos pontos principais da PEC. Agora ela vai para o plenário da Câmara dos Deputados. E a minha preocupação é que, no plenário, a PEC sofra várias emendas que aí desfigure ela por completo, né? Emendas da bancada de extrema-direita, que é muito forte no Congresso Nacional, né? E se ela for totalmente desfigurada, o presidente da República não pode vetar nenhum artigo de emenda constitucional. Emenda constitucional aprovada é sancionada pelo próprio Congresso Nacional. Então, corremos o risco de, se ela for desfigurada, o sistema ficar pior do que está. Então, uma boa intenção, que é sempre estabelecer as diretrizes da segurança pública na União, e esse foi o objetivo principal da PEC, pode não acontecer, né, a partir da desfiguração dessa emenda constitucional no Congresso Nacional. Eu tenho dúvidas, Silvio, para terminar esse ponto, sim, se esse era o momento de encaminhar uma PEC relacionada à mudança constitucional num Congresso adverso, onde as forças conservadoras de direita, de extrema-direita, são muito expressivas na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Então, esse risco da PEC ser desfigurada, ele é real, e eu acho que o relator, na Comissão de Constituição e Justiça, já deu o sinal de que ela pode ser desfigurada. Uhum. Eu estava pensando assim, de onde vêm as resistências, né? Porque eu imagino que, por exemplo, a Polícia Militar não quer essas diretrizes nacionais. Os governadores, eu tenho dúvidas se eles querem perder a sua autonomia de dirigir a polícia conforme queiram, né? De onde vêm essas resistências, Mariano? Olha, as resistências mais declaradas, vamos dizer assim, vieram dos governadores que são pré-candidatos a presidente da República. Então, é uma resistência mais eleitoral. Porque, Silvio, eles sabem que a PEC não fere o Pacto Federativo, ela faz poucas alterações constitucionais, né? A única é que cabe à União estabelecer as diretrizes da segurança pública. Ora, no período de arbítrio, no período de ditadura, né, o governo federal, de maneira autoritária, é bom que se diga, estabelecia as diretrizes da segurança pública. Por que na transição democrática não pode? Por que na democracia não pode? Então, é pura demagogia a oposição dos governadores de São Paulo, de Minas Gerais, do Paraná, de Goiás. O governador de Goiás criou uma ilha de fantasia no estado dele. Tem crime organizado em Goiás. Há documentos do Ministério Público Federal e Estadual que indica que o tráfico de pessoas, por exemplo, o estado de Goiás é primeiro ou segundo do país nesse tipo de crime, mas lá parece que é uma ilha da fantasia, não tem crime. Então, eu vejo com total demagogia as críticas de alguns governadores. Agora, eu vi também que várias associações associações das polícias estaduais, inclusive da União, criticando a PEC. E eu acho, Silvio, que grande parte da crítica se deve a pouco diálogo. O Ministério da Justiça e Segurança Pública dialogou com os governadores dos estados. Inclusive, o presidente chamou uma reunião com todos os governadores. Agora, precisa também dialogar
com as instituições representativas dos trabalhadores da segurança pública. Alguns fizeram contato comigo, que não há diálogo, né? Eu falei, não estou no governo. Né? Então, se houvesse um diálogo com as associações representativas de trabalhadores, né, eles, inclusive, essas instituições poderiam ajudar na tramitação e votação da PEC no Congresso Nacional. Pelo contrário, agora se manifestaram contra a PEC. Então, eu acho que é uma conjuntura desfavorável para que essa PEC, que é um bom começo, que eu apoio, né, não seja desfigurada no Congresso Nacional. É muito difícil que não seja, né? E por isso que, além da PEC, eu penso que o governo federal deveria tomar iniciativas independente da PEC, porque ficou durante quase um ano discutindo a PEC. Né? Se ela for desfigurada, né, o sistema vai ficar igual ou pior. Né? Se ela passa sem ser desfigurada, os efeitos da PEC também não são imediatos, pelo menos um ano. Por isso que eu acho que tem algumas iniciativas para estabelecer o mínimo de padronização e coordenação nacional, né? Era importante a criação do Ministério da Segurança Pública. Eu defendo isso desde 2006. Você sabe, eu fiz um livro sobre segurança. Tem duas coisas que eu queria perguntar para você. Essa PEC desliga o Exército da responsabilidade das polícias militares? Não, né? Não. E a outra? Não. E a Polícia Judiciária, como é que fica? Não, pois é, a PEC fala do SUSP, né? que constitucionalizar o SUSP. Eu fui um dos coordenadores do Programa de Segurança Pública do presidente Lula em 2002, onde surgiu e foi idealizado o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, que quero dizer aqui, a ideia da criação do SUSP foi minha. Em 2002, a ideia do SUSP é que ele fosse resultado de amplas reformas constitucionais e infraconstitucionais. Uma das reformas constitucionais prevista na criação do SUSP em 2002 era de que as polícias militares deixassem de ser força auxiliar e reserva do Exército. Isso não está na PEC. Né? Uma outra mudança importante no SUSP de 2002 era rever o Instituto do Inquérito Policial, que também não está na PEC. O Instituto do Inquérito Policial brasileiro, Silvio, ele é de 1871, quando o Império fez uma reforma judiciária. Ele está igual desde o período do Império. Né? E uma terceira proposta de reforma é criar o ciclo completo de atividade policial. Como eu te disse, na minha avaliação, nós temos uma cultura de meias polícias estaduais. Uma meia polícia judiciária e uma outra meia polícia que faz policiamento ostensivo preventivo. Na prática, as polícias misturam atribuições. A Polícia Civil tem unidades de policiamento ostensivo repressivo e as polícias militares acabam fazendo investigação através do que ficou conhecido como P2, né? Uma unidade de investigação da Polícia Militar. Aqui teve casos em São Paulo de investigação que, quando a Polícia Civil chegou, a PM já tinha esclarecido o caso através do P2. Então, no mundo inteiro, as polícias realizam o ciclo completo de atividade policial, que significa que uma ou mais polícias podem fazer investigação e fazer policiamento ostensivo. Aqui no Brasil, herança do período do Império, essas duas atribuições são divididas em instituições. Né?
Então, o projeto do SUSP de 2002 era o projeto mais estruturante de reformas já proposta no Brasil, na República, na transição democrática. Mas, por uma razão ou outra, isso caberia um outro programa, grande parte, para não dizer quase tudo, que estava previsto no Programa de Segurança Pública de 2002 do presidente Lula não saiu do papel. Né? Então, ainda temos essa vinculação umbilical das polícias militares com o Exército através dessa referência constitucional que a transição democrática não deu conta de resolver. Então, temos muito que caminhar ainda, né? Mas eu penso que, além do Ministério da Segurança Pública, o governo poderia ter anunciado este ano a segunda Conferência Nacional de Segurança Pública, Silvio. Em toda a República, nós só tivemos uma única Conferência Nacional de Segurança Pública no primeiro governo Lula. É muito pouco, é muito pouco. Para fazer um comparativo, quando nós idealizamos o SUSP em 2002, era com base no SUS da saúde, o Sistema Único da Saúde. Para se criar o Sistema Único de Saúde no Brasil, foram realizadas 17 conferências nacionais de segurança pública. De saúde, né? A segurança pública quer falar de SUSP com uma única conferência em toda a República. Então, tem que debater mais, realizar mais conferências. Eu penso que a cada 2 anos deveria ter uma conferência nacional de segurança pública pela complexidade do tema. A segunda conferência, eu diria que o tema principal deveria ser o enfrentamento às organizações criminosas, que cresceram absurdamente no país, está espalhado em todos os estados e no Distrito Federal. Além disso, criar alguns programas nacionais que independem de mudança constitucional. Eu queria citar aqui rapidamente 4 programas. Antes de citar os 4 programas, acho importante também tirar do papel uma proposta que estava no programa de segurança pública da chapa Lula-Alckmin, que é a revisão da lei de drogas. É urgente a revisão da lei de drogas para separar traficantes de usuários de drogas. Usuários de drogas é mais uma questão de saúde pública. Então, hoje, cerca de 40% dos presos no país são relacionados a drogas, que em muitos países é considerado para consumo próprio. Então, é importante rever a lei de drogas. Bom, os 4 programas. Primeiro, um programa nacional permanente, integrado, de enfrentamento às organizações criminosas, sob a coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, agora, né, com PF, PRF, com COAF, com a Receita Federal e apoio das polícias estaduais, e aí sim apoio das Forças Armadas, em especial na Amazônia Legal, onde o crime organizado cresceu muito. Um programa nacional de diminuição dos homicídios dolosos e outras mortes violentas, incluindo aí nas mortes violentas o feminicídio. Como eu te disse, em 10 anos, mais de 650 mil homicídios dolosos no país, de 2013 a 2023. Um terceiro programa, um programa nacional de saúde mental para os trabalhadores da segurança pública, com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Os governos da esquerda e do campo democrático dialogaram muito pouco com os trabalhadores da segurança pública. O suicídio policial é um problema grave no Brasil. Em alguns estados é epidêmico o suicídio policial. Em São Paulo é epidêmico. Então, é importante também ter um programa voltado aos policiais.
E o quarto, um programa de policiamento de proximidade para induzir estados, né, e os municípios, através das guardas municipais, mas principalmente os estados, a realizar policiamento comunitário, policiamento de proximidade, né, em contraponto a essa cultura de policiamento de confronto, né, que visa caçar o criminoso, né, matar com essa característica que já dissemos aqui, né, que atinge sistematicamente a população pobre e negra, né? Tem que ter um policiamento que dê segurança às pessoas, que evite o crime, né? Que chega antes do crime, né? E falar em policiamento de proximidade, aqui ainda é um palavrão, mas isso existe há mais de 200 anos. Foi criado pelo primeiro-ministro inglês no século XIX, Robert Peel, né? E aqui ainda está longe de nós discutirmos policiamento de proximidade, né? Então, eu acho que esse programa, né, deveria ser criado pelo Ministério da Justiça e vincular repasses do Fundo Nacional a uma política mais de prevenção, principalmente nas regiões mais pobres, nas regiões periféricas do país, né? É inaceitável os dados da letalidade policial, né? Então, está mais do que provado que uma ação sistemática de repressão não diminui o crime. Nós tivemos, em 10 anos, 650 mil homicídios, né? Está mais que essa política é equivocada, né? Mas aí eu me pergunto se tem um recorte de classe, porque nos bairros ricos, a polícia de comunidade parece que existe, né? É tudo, sim senhor, boa tarde, boa noite, e nos bairros pobres é o cacete, né? É exatamente isso. Inclusive, tem uma frase do atual vice-prefeito, quando era comandante da rota, que diz isso. Tem que tratar diferente nos jardins e diferente na periferia. Na periferia é violência, né? Evidentemente que tem um corte, não é aleatório a violência policial, né? Ela atinge sistematicamente a população pobre e negra. Por isso que precisa ter uma nova formação, né? É inaceitável estabelecer policiamento, estabelecer fundada suspeita a partir da condição social e da cor da pele. Infelizmente, isso ainda está muito presente nas nossas polícias. Eu diria, Silvio, que a cultura do capitão do mato não terminou. A cultura do capitão do mato não terminou, né? Ela ainda está muito presente nas polícias, e você tem razão. Passa por formação, mas passa fundamentalmente por uma postura diferente de quem comanda as polícias, né? Dos governadores e dos secretários estaduais de segurança pública. Mariano, nós estamos acabando com o nosso tempo, o papo é bom, passa rápido. Eu queria pedir a você... já vai 1 hora? Já vai 50 minutos, né? Nossa! Então, eu queria que você nos dissesse suas palavras de despedida, alguma contribuição que você ainda tenha a fazer para esse debate. A palavra é sua. Nós vamos ter eleições o ano que vem para governadores dos estados, governadoras e para a presidência da República. Evidentemente que o tema da segurança pública será um dos principais temas do debate eleitoral em 2026. Né? Eu espero que a esquerda e o campo democrático, todos os partidos do campo democrático, né? E no campo democrático inclui, inclusive, a direita não fascista, né? Apresente propostas de reformas no sistema de segurança pública e, quando virarem governo, transforme essas propostas em políticas públicas. Eu costumo dizer, Silvio,
que a esquerda e o campo democrático produziram muitas propostas de reformas no sistema de segurança. As melhores propostas. Se tivessem transformado 50% delas em políticas públicas, a segurança pública seria o carro forte das campanhas da esquerda e do campo democrático, e não o calcanhar de Aquiles. E ainda é o calcanhar de Aquiles, porque, por alguma razão, né, eu diria que é omissão, na maioria das vezes, não transformaram as suas boas propostas apresentadas à sociedade brasileira em políticas públicas. Então, depois de 42 anos de transição, passou da hora de nós termos uma política nacional de segurança pública que induza, né, as polícias estaduais a terem uma nova forma de atuação, né, que valorize mais evitar o crime, né, que inclua as guardas municipais também no policiamento preventivo, né, e que nós possamos ter uma polícia judiciária que esclareça mais os crimes. O nível de esclarecimento de crimes no país é muito baixo, ou seja, temos que ter uma política nacional de segurança pública e, dentro dela, a valorização dos policiais, dos trabalhadores da segurança pública. Eu espero que isso aconteça. Muito bem. Eu quero agradecer muito ao Benedito Mariano por essa excelente explanação que esclarece o momento difícil que nós estamos vivendo nesse período de continuidade da violência por parte do Estado, por parte da Polícia Militar, e os esforços de regular isso, disciplinar e construir uma política de segurança cidadã, né? Muito obrigado, Benedito. Eu quero também agradecer a você que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Obrigado.